As escolhas do presente refletem no futuro. A crise socioambiental. Qual futuro que você deseja? Onde você quer viver? As nossas escolhas. As escolhas que fazemos hoje moldam o mundo em que viveremos amanhã. Diante da crescente crise socioambiental, esta realidade nunca foi tão evidente. A degradação ambiental, impulsionada pela exploração desmedida dos recursos naturais, e o aprofundamento das desigualdades sociais, são reflexos de um sistema que prioriza o lucro imediato em detrimento do bem-estar coletivo e da sustentabilidade. Estamos vivendo um momento crucial da história, em que as decisões tomadas no presente determinarão o futuro das próximas gerações. O impacto das mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, a crise hídrica e os desafios ambientais são sintomas de uma crise mais profunda, a desconexão entre a humanidade e a natureza. Assim, torna-se imperativo refletirmos sobre a responsabilidade de nossas ações e questionarmos como nossas escolhas de hoje podem transformar a trajetória do futuro, seja para a regeneração ou para a destruição do planeta que habitamos. Desequilíbrio do crescimento populacional. Esse crescimento pode ser provocado por diversos motivos, variando de acordo com o período e o contexto histórico. Esse fenômeno foi observado, principalmente, em países subdesenvolvidos após o ano de 1950, quando se elevou em 1 bilhão o número de pessoas na Terra em apenas 30 anos. O planeta atingiu o número de 8 bilhões de habitantes no dia 15 de novembro de 2022, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU. A principal causa da explosão demográfica está atrelada aos avanços tecnológicos proporcionados pela Revolução Industrial, que afetaram vários aspectos da sociedade. O crescimento populacional tem diversos impactos em diferentes aspectos da sociedade e do meio ambiente. Alguns dos principais impactos são: 1. Pressão sobre os recursos naturais, maior demanda por alimentos, água, energia e outros recursos naturais, o que pode levar à escassez e à degradação desses recursos. 2. Desigualdade social. O aumento da população pode agravar a desigualdade social, gerando tensões sociais e políticas. 3. Impactos ambientais. Pode contribuir para o desmatamento, a perda de biodiversidade, a poluição e as mudanças climáticas, ameaçando a sustentabilidade do planeta. No Brasil, o crescimento populacional no século XX também contribuiu significativamente para o desmatamento, especialmente não da Amazônia. A expansão agrícola, impulsionada pela demanda global por alimentos e commodities, resultou na devastação de vastas áreas de floresta. De acordo com a Infoamazonia, entre 2001 até 2020 o desmatamento foi cerca de 54,2 milhões de hectares nos 9 países que compõem a floresta amazônica. 4. Pressão sobre os serviços públicos. Com o aumento da população, há maior demanda por serviços como saúde, educação e transporte, o que pode sobrecarregar os sistemas públicos e dificultar o acesso da população a esses serviços. Consumo crescente dos recursos naturais.
A crescente demanda por consumo e a escassez dos recursos naturais está criando um dos maiores desafios para a sustentabilidade, tanto no Brasil quanto no mundo. O uso excessivo de recursos como água, energia, minerais e combustíveis fósseis vem superando a capacidade de regenerar do planeta, levando ao esgotamento desses bens essenciais. Segundo o relatório O Estado do Mundo em 2012, os países mais ricos, que representam apenas 16% da população global, são responsáveis por 78% do consumo total. Essa desigualdade no consumo reflete a pressão desproporcional que os países exercem sobre o meio ambiente. Um exemplo relevante de inovação sustentável no Brasil é a atuação da Braskem. A empresa conseguiu reduzir em 11% as emissões de gases de efeito estufa por tonelada de produto entre 2002 e 2011. Além disso, lançou em 2007 o plástico verde, um tipo de polietileno feito 100% a partir de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar. O uso desse material, que já foi adotado em parcerias com empresas como a Brinquedos Estrela para a criação de produtos sustentáveis, demonstra o potencial da indústria em adaptar-se a padrões mais sustentáveis. Geração da poluição. Atualmente, a geração que mais consome e gera poluição é a geração millennial, nascidos entre 1981 e 1996. Com maior poder aquisitivo e facilidade de acesso a bens de consumo, essa geração cresceu em um contexto de globalização e tecnologia, o que tornou o consumismo desenfreado. O avanço do comércio eletrônico, a rápida obsolescência de produtos tecnológicos e a demanda por moda rápida, fast fashion, são alguns fatores que explicam esse comportamento de consumo. O consumismo desenfreado alimenta a cultura do descarte, contribuindo significativamente para a poluição ambiental. A produção industrial para atender a essa demanda gera resíduos, desde o lixo eletrônico até o plástico descartável, aumentando a pegada de carbono e a poluição dos oceanos. Segundo estimativas, o setor de moda, por exemplo, é responsável por 10% das emissões globais de carbono e por milhões de toneladas de lixo têxtil anualmente. Na foto podemos ver o deserto chileno do Atacama tem se tornado um lixão mundial para o descarte de sobras de roupas das fast fashion. O que podemos fazer hoje? Diante da crise socioambiental que enfrentamos, nossas escolhas de hoje podem moldar o futuro do planeta. O crescimento populacional descontrolado, o consumo excessivo de recursos e a geração de poluição são questões urgentes que exigem ação imediata. Felizmente, cada um pode contribuir para um futuro mais sustentável por meio de escolhas conscientes. A repensar escolhas e participar de ações de preservação. Comece refletindo sobre o impacto de suas escolhas no meio ambiente. Prefira produtos e serviços que sejam amigos do clima, ou seja, que tenham baixa emissão de carbono e utilizem recursos de maneira responsável. Informe-se sobre as pegadas de carbono. É uma medida das emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades humanas, dos produtos que consome e das atividades que realiza. Reduza, reutilize e recicle. B. Apoiar a sustentabilidade dentro dos negócios. Outra forma de impactar positivamente o planeta é incentivando negócios que adotam práticas sustentáveis. Ao comprar de empresas comprometidas com o comércio justo e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, você está ajudando a promover uma economia mais verde. Dê preferência a alimentos produzidos localmente e de forma orgânica, ajudando a fortalecer a economia local e diminuir a pegada de carbono associada ao transporte de alimentos. O que podemos fazer hoje? D. Cuidar das águas. A água é um dos recursos mais preciosos e escassos. Recolher água da chuva se possível para reutilizá-la em atividades domésticas, como regar plantas ou lavar pisos, é uma medida simples, mas eficaz. Também é importante apoiar ativas que garantam o acesso à água potável e segura para todos. Evitar o desperdício de água e fazer uso consciente desse recurso. E reduzir o consumo de energia. Reduzir o consumo de energia desligando aparelhos eletrônicos quando não estiverem em uso. Opte por lâmpadas eficientes e escolha sempre que possível energias limpas, como a solar ou a eólica. Conclusão.
As escolhas que fazemos hoje refletem diretamente no futuro. Repensar nossos hábitos de consumo, apoiar negócios sustentáveis, adotar uma alimentação consciente, cuidar dos recursos hídricos e reduzir o uso de energia são algumas das muitas formas que temos de agir contra a crise socioambiental. Pequenas mudanças individuais, quando multiplicadas, podem gerar um grande impacto coletivo.